está quase acabando. E eu creio que muitos aqui têm vindo todos os dias dessa campanha. Outros já pegaram pela metade, de repente faltou algum dia. Mas eu creio que o Senhor, Ele vai abençoar você pelo ano todo. Que não é porque você faltou por um dia que esse mês vai ser ruim. Porque o Senhor tem o poder para te abençoar pelo ano inteiro. Abram as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 12. Abram as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 12. Abram as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 12. Abram as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 12. Abram as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 12. Abram as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 12. Abram as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 12. O tema de hoje, da oração no fim da mensagem, é prosperidade. No fim da mensagem, mais uma vez clamamos por prosperidade em 2015. Mais uma vez clamamos por prosperidade. E a palavra que o Senhor colocou ao meu coração não podia ser diferente disso. E a palavra que o Senhor Deus quer prosperar a vida de vocês nesse ano de 2015. Deus quer prosperar a vida de vocês nesse ano de 2015. Deus quer prosperar a vida de vocês nesse ano de 2015. Deus quer prosperar a vida de vocês nesse ano de 2015. Deus quer prosperar a vida de vocês nesse ano de 2015. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E dos herodianos disseram: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que não te preocupas com o que as pessoas pensam, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar tributo a César? Então, conhecendo sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que veja. Por que me tentais? E eles a trouxeram. Ele perguntou-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Ele perguntou-lhes. Responderam: De César. Jesus então disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. E a Deus o que é de Deus. Eterno e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, nos colocamos aqui essa noite, Pai, para louvar-Te e adorar-Te, Senhor, para receber, Senhor, da Tua palavra, Pai, que ela possa, Pai, nessa noite, Senhor, entrar em nossos corações, Senhor, porque a Tua palavra que é lançada não volta vazia, que ela venha produzir, ó Pai, o efeito ao qual ela foi lançada, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, retira de mim, Pai, todo bloqueio que porventura haja, Senhor, para que possamos estar em sintonia nesse momento, Pai, que a minha boca seja Tua boca, Pai, usa-me como Tu bem queras, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu Te agradeço por essa rica oportunidade, eu Te agradeço por essa rica oportunidade. Os irmãos podeis vos assentar? Eu Te agradeço por essa rica oportunidade. Os irmãos podeis vos assentar? Eu Te agradeço. Prosperidade, um tema muito falado. Prosperidade, um tema que às vezes gera um pouco de polêmica. Prosperidade, porque dizem que às vezes gera um pouco de polêmica. A famosa teologia da prosperidade, onde a famosa alguns lugares ou algumas pessoas só querem pregar a prosperidade porque acham que os crentes de hoje em dia só buscam prosperidade. Mas não é a verdade. Todos nós queremos herdar o reino dos céus. Mas não é a verdade. E em nome do Senhor Jesus, essa palavra que está direcionada à igreja no dia de hoje, essa palavra que foi concedida por Deus, ela vai ensinar para que vocês sejam prósperos, para que vocês possam ter prosperidade de acordo com o que está na Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. Com o que está na Bíblia. A palavra de Deus, ela está recheada de prosperidade, de bênçãos. Palavra de Deus, e eu não teria tempo para falar de todas as bênçãos a qual a Bíblia promete, ou de todas as bênçãos a qual o Senhor tem para nós. Mas eu posso trazer alguns pontos para que o seu coração comece a se mover de acordo com a palavra de Deus, para que você comece a buscar prosperidade. Prosperidade que muitas vezes ela é confundida com riqueza. Mas prosperidade não é sinônimo de riqueza. Prosperidade é sinônimo de
trabalho bem feito, de bom resultado, de ser bem sucedido, de bom resultado, sinônimo de progresso, que às vezes, ou muitas vezes, é acompanhado o quê? Do dinheiro, ou bens materiais. E por isso, essa confusão e confundir prosperidade com riqueza. Mas o Senhor tem muito mais que isso para nós. Ele não tem apenas bens materiais, e nessa noite, Ele quer que você saia com o seu coração cheio, não somente do que Ele possa te dar materialmente, mas do que te espera. Não somente do que Ele possa te dar materialmente, mas do que te espera. Eu estarei colocando alguns tópicos aqui. Eu estarei trazendo o que Deus me der em cima desses tópicos, para que você possa ser abençoado. O que Deus me der em cima desses tópicos. Seja qual for a área a qual você quer prosperar, seja qual for financeira, profissional, você vai prosperar do mesmo jeito. A palavra, ela é uma só. Você vai prosperar do mesmo jeito. A palavra, ela é uma só. O primeiro passo para você ser abençoado, para você prosperar. O primeiro passo para você ser abençoado, você semear, para você prosperar. Primeiro passo, dízimo, oferta, semear, um voto, desafio, dízimo, oferta. Primeira coisa que o Senhor traz, desafio, dízimo, oferta. A mim nesse momento. Primeira coisa que o Senhor traz, o cristão que quer ser abençoado, ele deve cumprir com os compromissos dele, de dizimar, ele deve na casa do Senhor. O cristão que quer ser abençoado, na casa do Senhor, ele deve ofertar na casa do Senhor, trazer oferta, uma oferta de bom grado, com o coração aberto, com o coração alegre, para que ele possa sentir o trabalhar de Deus na sua vida. O livro de Malaquias, no capítulo 3, o versículo 10, Deus fala a respeito dos dízimos pela boca do profeta. E ele diz: trazei os dízimos à casa do Senhor, para que haja sustento da obra. E diz mais: provai-me nisto e verão se eu não vou abrir as portas do céu e derramar as bênçãos, de modo que não terão onde guardá-las. O próprio Deus nos instrui a dizimar na casa dele. O dízimo serve para o sustento da obra, porque sem estas portas abertas, muitos dos que estão aqui não teriam lugar para congregar, muitos dos que estão aqui não teriam uma fé alicerciada, porque não ouviriam a palavra todos os dias, digamos assim, os dias de culto, mas não ouviriam a palavra, não teriam um lugar onde eles chegam, adoram a Deus, têm comunhão com seus irmãos, se não fosse pelos dízimos e as ofertas que entram nessa casa. Se não fosse Deus, ele diz, para o sustento da obra. Mas o versículo não acaba aí, como eu acabei de ler. Ele diz mais: e nisto fazei prova de mim, e verão se eu não vou abrir os céus. Fazei prova de mim, de modo que cairá bênção sobre as suas vidas que não terão onde guardar. A palavra do Senhor é clara: aquele que dizima e oferta na casa do Senhor, ele tem todo o direito de fazer prova de Deus. No dia da dificuldade, você lembrar: Deus, mas eu não estou ofertando na tua casa. Deus, eu não estou dizimando na sua casa. E agora? Agora é a hora da tua provisão, Deus. Agora é a hora do teu agir. Ele diz: fazei prova de mim e as bênçãos cairão sobre a sua vida. Ele diz: fazei prova. A palavra de Deus nos traz isso. Cairão sobre a sua vida. Ele diz: fazei prova. A palavra de Deus, ela nos ensina a dizimar, mas dizimar com alegria. No livro de Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 9, ele diz: contribua com amor, não com tristeza, porque Deus ama com amor, o que dá com alegria. Porque eu começo a ver aqui é que não adianta você dizimar na casa do Senhor por dizimar, dizimar porque dizem que é para você dizimar, ofertar porque você vê o seu irmão ofertando. Você tem que fazer porque o seu coração se alegra em fazer. Você se alegra em ajudar a obra do Senhor. O Senhor vai se alegrar em prosperar a tua obra do Senhor. O Senhor vai se alegrar. A Bíblia nos traz homens muito ricos e prósperos. A Bíblia nos traz homens, Abraão, muito ricos e prósperos. A Bíblia é bem clara em dizer que Abraão ele dava o dízimo de tudo quanto ele tinha. Jó dava o dízimo de tudo quanto ele tinha. Oferecia ofertas ao Senhor, mesmo sem ter pecado. Jacó oferecia o dízimo de tudo quanto tinha. Homens altamente prósperos. Homens, eles cumpriam o mandamento do Senhor, de dizimar na casa do Senhor. Eles ofertavam com alegria,
para que eles pudessem prosperar com alegria. Eles ofertavam com alegria para agradecer a Deus. O dízimo nada mais é do que um reconhecimento de tudo o que você tem, do que um reconhecimento. É Deus quem te deu. O dízimo nada mais é do que você entregar para Deus. Fala, Deus, o dízimo nada mais é do que você entregar para Deus. Isso aqui é para reconhecer que tudo que eu tenho é teu, tudo que eu ganhei é teu. Colocar tudo na mão do Senhor. Isso é um passo para a prosperidade. Saber que todas as coisas foi o Senhor quem colocou na sua vida. Saber que todas as coisas foi o Senhor quem colocou na sua vida. Saber que todas as coisas foi o Senhor quem colocou na sua vida. Saber que todas as coisas foi o Senhor quem colocou na sua vida. Saber que todas as coisas. O voto. Disse o voto. Já ouvi muitas versões. Alguns dizem que o voto serve para você fazer a prova de Deus, que o voto serve naquilo ao qual você está esperando. O voto serve para apressar a sua bênção, para trazer a bênção mais perto de você. São várias versões do que um voto. Se você tem feito algum voto com Deus, se você tem feito algum voto com Deus, você tem que crer que a sua bênção está mais perto. Não adianta somente você fazer o voto porque te chamaram aqui na frente. Não adianta que você venha fazer o voto, mas que você venha ter fé que Deus vai mover na sua vida. Deus vai mover na sua vida. Há uma história de um cristão, que é um fato verídico, na verdade, não uma história. O nome desse cristão é William Colgate. Todos aqui conhecem os produtos da Colgate. Colgate é a número 1 falando em higiene bucal. O que fazia o William Colgate? O William Colgate, como cristão, o que fazia o William Colgate? Ele dava o dízimo de tudo quanto tinha. E ele via que o Senhor prosperava de maneira tal. E ele olhava e falava: eu tenho muito, Senhor. Eu vou dar mais para ti. E o William Colgate foi. Começou, eu não vou mais dar o dízimo. Agora eu vou dar 15% do que eu tenho. E Deus prosperava ainda mais a vida dele. E ele falou: agora eu não vou mais dar 15%, agora eu vou dar 20%. E Deus continuava a fazer de modo que aquele homem enriquecia. O império Colgate crescia de tal maneira que ultrapassava todos os outros produtos que já eram existentes. E ele continuava, chegou a 50%, ele dava 50%. E ele chegava prosperando. Ele dava não somente para a igreja, mas dava para obras de caridade. E seu dinheiro era distribuído, porque tornou-se muito dinheiro. E seu dinheiro era distribuído, quantia de milhares e milhares de dólares. Então ele chegou ao fim de sua vida. Diz que chegou ao fim de sua vida. William Colgate, ele vivia apenas com 5% do seu salário, e era uma fortuna. 95% do seu salário ele distribuía entre a obra de Deus e entre a obra da caridade, a qual ele distribuía entre orfanatos, asilos, clínicas de recuperação. William Colgate foi altamente próspero até os dias de hoje. Mesmo ele não estando mais à frente da empresa, a empresa tem prosperado de tal forma, os produtos Colgate são lançados com sucesso, a marca é reconhecida por cada um de vocês, e mesmo que não seja o seu produto preferido, ela é conhecida por vocês. Posso dizer quem nunca usou um produto Colgate? Tudo isso porque William Colgate, ele compreendeu o que era semear na obra do Senhor. William Colgate, ele pensava não somente no semear para ter mais, mas ele pensava aonde ele vai semear, o que eu estou semeando, o que está acontecendo onde estou semeando. Eu estou dando o meu dinheiro, mas o que está fazendo? Qual é a obra que está sendo feita a partir do meu dinheiro? É preciso saber aonde semear, é preciso saber o que semear. Às vezes você não tem dinheiro para semear, mas você pode dar o quê? Do seu suor, do seu trabalho. Às vezes você pode participar de uma obra voluntária, e isso é altamente válido para a sua prosperidade. Obra voluntária, isso é altamente válido para a sua prosperidade. Você tem que saber quando você semeia o que você quer.
Você tem que traçar o objetivo na sua vida. Eu estou semeando aqui nesse lugar, eu estou semeando nessa terra porque eu espero daqui alguma coisa. Eu estou semeando nessa terra porque eu espero daqui alguma coisa. Dizimar, ofertar. Uma das formas de prosperar. Ofertar. Segunda coisa a qual eu quero chamar a atenção. Segunda coisa a qual eu quero chamar a atenção. Aquele que semeia e prospera tem que ter humildade. Semeia e prospera. Provérbios 15, capítulo 15 de Provérbios 15 nos diz, capítulo 15 de Provérbios, e à frente da honra Vai a humildade. e à frente da honra assim à frente vai da a honra, humildade. Para ser honrado, você tem que ser humilde. Se você não é humilde, se você esbanja do que você não é humilde, se você se ensoberbece pelo que você tem, você não vai ser honrado, porque vão olhar para você e não vão te dar honra. Vão olhar para você e não vão ver em você a pessoa de Cristo, ou vão ver em você a face de Deus. Eles vão ver em você a soberba que não provém de Deus. Eles vão ver em você a soberba E a prosperidade provém de Deus. A Bíblia Sagrada nos traz a história do rei Uzias. A Bíblia Sagrada nos traz. O rei Uzias, ele foi colocado como rei aos 16 anos de idade. Foi colocado como rei aos 16 e dali então ele seguiu aos caminhos do Senhor. Tudo quanto ele fazia, ele colocava nos pés do Senhor. O rei Uzias, ele teve o seu reinado durante 55 anos. Por 55 anos ele reinou sobre Judá, o reino do sul. Por 55 anos ele reinou. E Deus prosperava na vida dele. Mas chegou um momento que o rei Uzias, ele tinha um exército maravilhoso, grande. Disse que seu exército, somente o exército do rei Uzias, passavam dos 300 mil homens. É uma população de uma cidade, 300 mil pessoas. Somente o exército do rei Uzias. E ele começou a se ensoberbar. Ele começou a se exaltar. Depois de 55 anos no reinado, não se esperava isso do rei Uzias, mas ele começou a achar que ele podia tudo. E nesse achar que ele podia tudo, uma das vezes ele adentrou ao templo para oferecer incenso, para queimar incenso para Deus. Mas Deus era bem claro em dizer na sua lei que não era para ninguém além dos sacerdotes queimar incenso, para oferecer incenso a Deus. Mas o rei começou a achar que ele podia tudo. Ele começou a achar que ele era o rei, que ele podia. Quando ele foi ali para oferecer incenso, os sacerdotes chegaram a ele e disseram: você não pode fazer isso não compete a você. Isso compete a nós que somos sacerdotes e fomos consagrados para isso. Mas o rei Uzias não queria lhes dar ouvido. O rei Uzias achava que ele podia tudo. Ele estava ensoberbado, ele estava se achando. Ele estava ensoberbado, Então, os sacerdotes avisaram e eles não quis compreender os sacerdotes. Não quis dar ouvidos à voz do Senhor. E ele continuou. Quando ele estava com o incensário na mão, Deus lhe colocou uma lepra que apareceu no alto de sua testa. E ele, assustado, sem saber o que fazer, vendo que estava começando a ficar leproso, já ficou todo perdido. E ali os sacerdotes o colocaram para fora, porque os leprosos não podiam ficar dentro do templo. E ele foi separado, o rei Uzias foi separado. Ele ficou, a Bíblia diz que ele ficou numa casa separada, onde nessa casa não havia mais luxo, onde nessa casa não tinha mais a glória do rei, onde nessa casa ele era apenas uma pessoa, ele não era mais o rei Uzias. Já fora preparado um outro rei no lugar dele, era seu filho. Já fora preparado. Eu posso ver aqui que a pessoa que não tem humildade, que ela se ensoberbece, ela vai do mais alto até o ponto mais baixo. E quando ela chega nesse ponto mais baixo, ela já não sabe mais o que fazer. Ela já não tem mais o chão aos seus pés. Ela começa a pensar em todo tipo de loucura, porque ela era acostumada a ter poder, ela era acostumada a ser bajulada, e agora ela não tem nada, ninguém liga mais para ela, tudo por causa que não foi humilde, não tratou as pessoas como tinha que ser tratado. Você começa a crescer, você começa a querer pisar nas pessoas. Isso não provém de Deus. Deus não quer que alguém que carrega o nome dele
de cristão seja soberbo, para que não venham falar, olha o cristão ali, seja soberbo, ele pisa em todo mundo, olha o cristão ali, esse é o Deus que ele serve, pisa em todo mundo. Deus é completamente humilde, a humildade e o amor de Deus é tamanho, por nós que não somos nada além de pecadores, que não temos nada em especial, mas Deus deu o seu único filho, para que pudéssemos herdar a vida eterna. Isso não é humildade, isso não é amor. Deus quer que nós sejamos exatamente iguais a isso. Humildes para poder o quê? Para poder ajudar os nossos irmãos. Humildes para poder o quê? Para poder ajudar. Humildes para saber nos portar, mesmo diante do que Deus tem nos prosperado, mesmo diante do muito que Deus tem nos colocado. Saber se comportar, saber se colocar como homem e mulher de Deus, amando e ajudando teu irmão a caminhar, a prosperar junto contigo. E ajudando teu irmão a caminhar, a prosperar. Também caiu nessa o rei Saul. Rei Saul se ensoberbeceu, ele era o primeiro rei de Judá. Não havia outro rei após ele, então ele começou ali a se ensoberbecer, achando também que podia fazer tudo. E caiu no mesmo erro de querer entrar no templo, de querer oferecer sacrifícios ao Deus, mas isso não competia a ele. Ele foi repreendido por Samuel, e nessa repreensão Deus usou Samuel e dizendo, por isso que tu fizeste, pelo holocausto que tu fosses oferecer a mim, que não competia a você. Você vai perder o seu reinado. Era para ele reinar até chegar a sua morte, até chegar o seu fim dos seus dias, mas o reinado dele foi quebrado, foi prematuramente desfeito por causa do pecado dele, que veio através do quê? Da soberba, de achar que podia tudo, da soberba, de achar que era o rei, que tudo podia. Mas temos um rei que tudo pode, que tudo pode e tudo faz por nós. Devemos o quê? Colocar nas mãos dele e esperar nele. Devemos o quê? Colocar nas mãos, não sair fazendo o que bem entendemos, o que bem achamos, pensando que podemos, o que somos cristãos. Eu sou cristão e tudo posso naquele que me fortalece. Não é bem assim. Eu sou cristão e tudo posso naquele que me fortalece. Tudo pode naquele que te fortalece, com certeza, desde que seja para o bem, desde que seja para adicionar na vida do seu irmão, desde que seja para você exaltar o nome de Deus, para que Deus seja glorificado pelas suas obras. De Deus, para que Deus seja glorificado, você pode naquele que te fortalece. Aí sim tudo você pode naquele que te fortalece. Outra passagem bíblica que traz sobre humildade. Outra passagem. O bom samaritano que traz sobre humildade. Quem não lembra que passou ali por um homem que estava ferido ao chão, passou um sacerdote e nada fez, passou um levita e nada fez, e vindo esse samaritano, passou um levita e nada fez, que tinha a rixa entre samaritanos e judeus, eles não se entendiam. Eu não vou entrar em detalhes por causa disso, porque a história é um pouco longa, mas justamente por causa desses reinados que haviam, os samaritanos e os judeus, eles não se entendiam. Um queria que a casa do Senhor fosse na cidade dele, uns queriam que fosse em Samaria, os outros queriam que fosse em Jerusalém, mas na verdade Deus está em todos os lugares. O bom samaritano da parábola, ele entendia o que era isso, o que é Deus estar em todos os lugares. E ele vendo ali um judeu caído, ferido, ele foi lá, ele ajudou o judeu, sem se importar que ele era judeu, sem se importar com glória alguma que ele iria receber, sem se importar que Deus estava vendo, sem se importar se tinha alguém vendo, se ele seria reembolsado pelo que ele houve de gastar ali, porque ele foi, colocou o ferido ali, ele levou para uma pousada, vamos dizer assim, vamos chamar de pousada, ele levou para uma pousada e disse, cuide dele até que eu volte de viagem, e quando voltar de viagem, tudo que foi gasto, eu pagarei. Ele não quis saber nem quanto ia gastar, ele quis saber o que? Do bem do irmão dele. Isso vem a humildade, o amor.
para que Deus possa prosperar. Se você acha que Deus não recompensou a atitude desse bom samaritano, você acha que Deus não recompensou a atitude, com certeza Deus tem um galardão para ele. Aleluia. Com certeza Deus tem um galardão para ele. Aleluia. Com certeza Deus tem um galardão para ele. Próximo tópico para que você seja abençoado grandemente. Próximo tópico para que você seja abençoado grandemente. Próximo tópico para que você seja abençoado. Por que inveja? Próximo tópico. No Salmo 37 diz: não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho. Não te indignes. No mesmo Salmo 37 ainda diz: vale mais o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos. Vale mais o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos. Não invejar os ímpios jamais. Salmo 1, o que diz no Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro, e ele dá o seu fruto na estação certa, que suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Que suas folhas não caem, mas não é assim o caminho dos ímpios. O caminho dos ímpios, Deus conhece o seu caminho, conhece o caminho dos ímpios. E esse mesmo Salmo 1 diz: o caminho dos ímpios perecerá, porque os ímpios subsistirão. O caminho dos ímpios perecerá, porque os ímpios subsistirão. Não inveje os ímpios, não inveje o que Deus tem feito na vida deles. Os ímpios, não inveje o que Deus tem feito na vida deles. O que eles têm conquistado. Não inveje o que eles têm conquistado. O caminho do ímpio é a perdição. O Senhor tem o melhor preparado para nós. O Senhor tem o melhor. Muitos que estão aí fora estão preocupados com esse ano de 2015. Por que preocupados com o ano de 2015? Porque diz que não vai ser um ano bom economicamente aqui no Brasil. Muitas empresas logo no começo do ano já começam o quê? A fazer demissões, sabendo que o ano não vai ser bom. A fazer demissões. Estudiosos econômicos dizem que o ano de 2015 não vai ser bom. Mas eu sei que se você está aqui esses 12 dias clamando é porque você crê que Deus vai fazer 2015 ser bom. Você crê que Deus vai fazer 2015 em nome do Senhor Jesus. Deus vai fazer 2015. Nós temos o conforto de saber que aquele ao qual cuida de nós, Ele não se importa se o país está falindo, Ele não se importa se a empresa está falindo, porque se preciso for, Ele move céus e terra a seu favor. Se preciso for, Ele vai tirar você de um lugar e colocar em outro lugar. Se preciso for, Ele vai tirar do que tem mais para te dar. Se preciso for, você tem que ter a consciência que você semeou na obra do Senhor e que Deus vai fazer na sua vida. Não importa o que os outros dizem, não dê ouvido aos fracassados, não dê ouvido ao que o mundo aí fora diz. Tenha convicção que Deus vai fazer na sua vida. Que o ano de 2015 vai ser melhor que o ano de 2014. Que você, se você passou dificuldade em 2014, em 2015 você vai ter a sua vitória. Se o ano não começou bem, você ainda tem mais 11 meses para que seu ano termine maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. Não invejar os ímpios. Os ímpios não têm essa convicção. Eles se preocupam. Os ímpios não têm essa convicção. Se o dólar varia, o preço do petróleo, para mim tanto faz. Eu sei que Deus vai suprir as minhas necessidades. Não importa se a condução vai subir para R$5. Eu sei que Deus vai me dar a condição de pagar os R$5. Eu creio de pagar os R$5. Devemos sim, eu creio, buscar os nossos direitos. Mas devemos sim confiar em Deus e saber que Ele vai prover na sua vida. Que não vai faltar no seu lar, que não vai faltar no seu emprego, e que se faltar, Ele tem o melhor para te dar. E que se faltar, Ele tem o melhor para te dar. A palavra nos diz para não nos preocupar com o que havemos de comer amanhã ou o que havemos de vestir amanhã.
com que havemos de Ei, o meu Deus não é o Jeová Jirê, o Deus da provisão. Ei, o meu Deus não é o Jeová Você não crê na provisão de Deus? Mesmo que hoje você comeu o seu último arroz, você comeu o seu último feijão, pode crer que amanhã vão bater na sua porta. Pode crer vão colocar arroz, feijão, carne, suco, refrigerante, tudo aquilo que você gosta de comer, até bolachas recheadas vai ter. Se você crê, se você esperar em Deus, se você crer, fazer prova de mim, você esperar em Deus, fazer prova de mim, Deus disse, e no dia da angústia, Deus disse, Ele lembrará, Ele sabe das tuas necessidades, Ele conhece todas as nossas necessidades, mas Ele quer ver todas as nossas necessidades. Você está com Ele até o fim. Mas Ele quer ver, Ele quer te provar. Ele quer ver você confiando nele. Ele quer te provar. Ele quer ver você vendo que o seu socorro vai vir do alto. Ele quer ver você vendo que o seu socorro vai vir do alto. Ele quer ver você vendo que o seu socorro vai vir do alto. Para que invejar os caminhos do seu irmão, se você não pode sonhar os sonhos dele? Os caminhos do seu irmão. Se você tem seus próprios sonhos, seus próprios anseios, você tem seus próprios objetivos, para que invejar a vida do teu irmão? Você tem tudo que é seu e é só colocar diante do altar. Você tem tudo que é seu e é só colocar diante do altar. E para que Deus trabalhe na sua vida. Deus sabe exatamente o momento certo de fazer na sua vida. A bênção de Deus, ela nunca chega cedo e nunca chega atrasada. Ela vem sempre no momento certo. Se você está passando alguma dificuldade, saiba que essa dificuldade não é para toda a sua vida. Saiba que ela tem um fim. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É só esperar o dia clarear e ver que Deus está fazendo na sua vida. Você já pode ver o trabalho de Deus aqui hoje. Você não vê esses 12 dias à toa. Você não está aqui hoje à toa. Você está aqui porque você está crendo que Deus vai fazer na sua vida. Você está aqui porque você está crendo que Deus vai fazer na sua vida. Outro ponto que eu quero colocar. As dívidas e os impostos. As dívidas e os impostos. A palavra, o texto ao qual li, diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus queria dizer com dai a César o que é de César? Pagar os seus impostos, pagar as suas dívidas, não dever, não dar calote, isso não é coisa de cristão, dar calote, onde já se viu, você está fazendo mal para o teu irmão, independente se o teu irmão é o dono de uma loja, de uma rede de lojas, é o dono de uma com muito nome, ele fez por onde está ali, com muito nome, então procura acertar as suas dívidas. Procura pagar os seus impostos para que Deus possa prosperar na sua vida. Muitas vezes você não está vendo o trabalhar de Deus, mas muitas vezes você está deixando de dar trabalhar de Deus. Mas pagar os seus impostos, pagar as suas dívidas. E o irmão que estava precisando do seu dinheiro, continua precisando do seu dinheiro. Aí você não vê Deus trabalhar na sua vida, mas você não está abençoando a vida do seu irmão. Deus trabalhar na sua vida, mas você está negando o que é dele. E como você quer que Deus abençoe a sua vida? E procura andar sempre na lei. Dá a César o que é de César. Procura andar sempre na lei. Dá a César o que é de César. Procura andar sempre na lei. Dá a César o que é de César. Quero colocar mais um ponto nessa noite. Mateus no capítulo 6. E esse ponto é: onde está o teu coração? E esse ponto é: o seu coração. Onde está o teu coração? Ele está nas riquezas? O seu coração está em Deus. Ele está nas riquezas? Não ajuntais tesouro na terra, mas ajuntais tesouro no céu. Não ajuntais tesouro na terra. Ter a certeza de que podemos sim viver muito bem nessa terra. Ter a certeza de que podemos, tudo que é material pode ser nosso. Que podemos sim andar com os melhores carros, morar nas melhores casas, vestir as melhores roupas, mas ter a consciência que tudo isso não tem valor para Deus. Tudo isso não tem valor para Deus. Deus quer o seu coração.
Deus quer que você se coloque, se prostre diante dele. Coloque as suas dificuldades diante dele. A parábola nos diz, um rico plantou muitas sementes, tudo vingou, e ele disse: agora eu vou construir celeiros maiores, para que eu possa encher esses celeiros, então eu posso descansar a minha alma. Eu tenho por muitos anos para descansar a minha alma. Eu tenho por muitos anos para descansar a minha alma. Louco. E se hoje te pedirem a tua alma, o que tu tens para Deus? Se hoje te pedirem, muitas vezes você tem se preocupado apenas com o seu emprego. Muitas vezes você tem se preocupado apenas em ganhar o seu sustento. Muitas vezes você tem se preocupado apenas, e às vezes você tem deixado as coisas de Deus de lado. E às vezes você tem deixado as coisas de Deus de lado. O que você está querendo dizer? Que eu tenho que parar de trabalhar, deixar o meu trabalho para estar na casa do Senhor? Não. Mas que mesmo no seu trabalho você não se esqueça de Deus. Mesmo enquanto você estiver ali, você esteja todo o tempo em comunhão, todo o tempo orando, todo o tempo louvando, todo o tempo com o seu pensamento ligado no céu. Com o seu pensamento ligado no céu. Um outro caso, outra parábola, nos diz para semear em boas terras. Em boas terras. Você tem semeado em lugares. Você tem semeado em lugares. Tem colocado as suas sementes e você não vê elas vingando. Muitas vezes, talvez ela tenha caído em meio a espinhos que sufocam a sua planta e não deixam ela crescer. Tem caído em alguma terra cheia de pedras, a qual ela nem chegou a brotar. Cheia de pedras, a colocar sempre nos lugares certos a sua confiança. Semear sempre nos locais certos. Semear sempre nos locais certos. Nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. E tudo que Ele requer de você é amor e obediência. É amor. Ele quer saber se o seu coração tem se colocado diante do dinheiro, se o teu coração tem se convertido a mamon, ou se o teu coração é dele. Onde está o teu coração? De repente você tem se preocupado, ou você tem adorado alguma coisa ao qual você foi abençoado. Mas saiba que tudo isso é passageiro. Todas as coisas nessa terra são passageiras. A mesma passagem de Mateus 6 diz: não ajuntais os tesouros na terra, mas ajuntais tesouros no céu. Porque aqui tudo a traça e a ferrugem vai comer. Tudo vai se acabar, mas os tesouros no céu são eternos. O que você ajunta com Deus, Ele não esquece do dia para a noite. O que você fez para Deus é por toda a eternidade. Ele escreve no livro dele, e quando você necessitar, Ele faz na sua vida. E quando você necessitar, a palavra do Senhor nos diz para semear na vida do teu irmão, para fazer amigos nos tabernáculos eternos. Para fazer amigos nos tabernáculos eternos. Os tabernáculos eternos são a terra prometida, são os céus. Fazer amigos nos tabernáculos eternos, para que quando você precisar, eles possam te ajudar. Dos céus venha provisão. Eles possam te ajudar. Dos céus venha provisão. Dos céus venha provisão. O Senhor, Ele tem todo o poder para mover na sua vida. Ele tem todo o poder. Porque Deus, Ele coloca por cabeça e não por cauda. Quando Ele vem fazer a vontade dEle, é para que todos enxerguem o trabalhar de Deus. É para que eles possam enxergar como você chegou até aqui. E não vai haver explicação. A única explicação é Deus nas nossas vidas. Você crê que um milagre pode acontecer na sua vida? Você crê que um milagre pode acontecer na sua vida? Espera com fé. A fé, o firme fundamento. Espera com fé nas coisas que se esperam, mas ainda não se veem. Nas coisas que a palavra do Senhor nos diz a respeito disso.
nas coisas que a palavra que o que Deus tem para você é aquilo ao qual teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, nem está ainda no teu coração. E isso são as grandes coisas qual Deus tem para você, as coisas que vêm pela fé. Porque o povo anda preocupado aí fora com o ano de 2015? Porque eles veem apenas com esses olhos carnais. Porque eles não veem pela fé. Ver pela fé, saber que tudo vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que pareça ruim, mesmo que pareça que não tem jeito, Deus está trabalhando a seu favor. Deus vai fazer na sua vida. Mesmo que você não entenda o trabalhar dele, deixa ele trabalhar. Mesmo que você não entenda o trabalhar dele, deixa ele trabalhar. Por dia, durante a campanha tem se falado de prosperidade. A campanha tem se falado de prosperidade. E eu começo a ver que esse povo que está aí fora, que vê prosperidade como sinônimo de riqueza, que vê prosperidade como sinônimo de riqueza. Ele só pensa em ter mais, ter mais, ter mais. E é como a gente viu. Não é só os bens materiais. Os bens materiais de nada servem para nós, porque tudo aqui é passageiro, é transitório. Mas iremos morar num lugar eterno. Devemos ajuntar bênçãos para um lugar eterno. Não se preocupe, não dê ouvidos a eles. Não se preocupe, porque você vai caminhando, passo a passo, caminhando, passo a passo. Você olha para a esquerda, já tem 1000 caídos do seu lado. Olha para a direita, já tem mais 10.000 caindo, mas você continua, passo a passo, prosseguindo para o alvo, passo a passo. Para trás você não olha mais, porque o Egito já ficou para trás. Você é nova criatura, você é abençoado, você não olha mais para trás e continua seguindo passo a passo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, pela salvação que vem de Deus, pelos tabernáculos eternos que vocês irão de herdar, pelos tabernáculos eternos que vocês irão passo a passo, sem ligar para o que os outros estão falando, passo a passo, sem ligar para as barreiras. Vamos transpondo barreira, derrubando as muralhas, seguindo, porque sabemos que Deus está logo adiante, que estamos prostrados diante dele, mas que ele vem nos chamando. Vem, filho meu, porque eu vou te abençoar nesse 2015. Não para, não fraqueja. Não para de lutar, porque eu vou te abençoar. Não para de lutar, porque eu vou te abençoar. Você tem colocado metas para esse ano de 2015? Aonde você quer chegar nesse 2015? O que você almeja? Coloca diante de Deus. O que você almeja? Senhor, me ajuda, porque 2015 eu vou chegar lá. Senhor, me ajuda. Eu não sei se você quer chegar, eu vou chegar lá. Cedo. Janeiro, fevereiro, vou chegar lá. Até junho, julho. Não sei se você quer chegar até o último dia de dezembro. Mas eu sei que se você crê que Deus está no negócio, Ele vai fazer você chegar. Deus está no negócio, Ele vai fazer você chegar. Deus está no negócio. A palavra do Senhor, ela nos ensina. A palavra do Senhor, a não dar ouvidos ao desânimo. Mas ela nos ensina a também economizar. Por que não? Não desperdiçar. Não usar em coisas vãs aquilo qual Deus tem colocado na sua vida, ao qual podia fazer você prosperar mais, você ser bem sucedido, mas de repente você se desvia do seu foco, dessa meta que eu disse para 2015. Você tem se desviado dela e não tem se atentado, tem gastado o seu dinheiro com outras coisas. Saiba guardar, saiba poupar, saiba não desperdiçar, economia. Deus, Ele abençoa sim, mas você tem que fazer a sua parte. Não adianta Deus dar de um lado e você jogar fora do outro. Não adianta Deus dar de um lado e você jogar fora do outro. Aprenda a economizar. E Deus vai te honrar. Aprenda a economizar. E Deus vai te honrar. Aprenda a economizar. Por último, como eu já disse, o nosso Senhor é o dono do ouro e da prata. O nosso Senhor é o dono do ouro. E podemos ter a certeza disso,
Porque o lugar a qual é prometido para nós, as ruas são de ouro. Porque o lugar a qual é prometido os nossos pés que hoje pisam em asfalto vão pisar em ruas de ouro. Os muros, eles são feitos de jaspe, pedras preciosas, a qual muitas vezes nós nem conseguimos ver nessa terra. De tão preciosas que elas são, não está a nossa altura, o nosso patamar social, econômico. E lá ela é usada como um tijolo de barro na parede. E lá você vai ter de barro na parede a sua coroa. Lá você vai ser colocado uma coroa sobre a sua cabeça, a coroa da vida. Vai ser colocado para isso nós chegamos a Deus, para isso, para receber a coroa da vida, estar com Ele no reino que é feito de ouro, de pedras preciosas, a qual nós nem daremos valor, porque lá nós só queremos ver Deus face a face. Nós só queremos contemplar Jesus com os olhos como chama de fogo. Os seus pés como um latão reluzente, as suas vestes brancas, coisa maravilhosa será aos nossos olhos, que nós nem ligaremos para o chão de ouro, nós nem ligaremos para as pedras preciosas no muro, apenas a face de Deus resplandecerá, apenas a face de Deus resplandecerá. Tenha certeza de que esse é o verdadeiro lugar onde você deposita o seu coração, não nos lugares materiais, aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Creia somente no Deus ao qual você serve. O lugar onde há ruas de ouro. Não é para isso que me atenta a promessa, mas é para a continuação dessa descrição. Que lá não haverá pranto, lá Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Lá o louvaremos, serviremos a Ele, seremos santos, estaremos com Ele no lugar santo. Isso é o que Deus tem preparado para nós. Coisa tal qual não podemos imaginar, a grandeza daquele lugar, qual não podemos imaginar. Há pessoas que dizem que não vai haver ouro, não vai haver pedras preciosas, que isso é só metáfora. Não vai haver pedras preciosas. Dizem que isso é só metáfora. Não vai haver porque dizem que o céu é espiritual e no céu não entra matéria. Mas eu começo a ver que homens como Elias e Enoque, eles foram levados com vida aos céus, foram levados com seus próprios corpos. Eu começo a ver que seremos arrebatados, e a terra e o mar hão de dar conta dos nossos corpos aos que estão mortos em Cristo Jesus, e subiremos com nossos corpos glorificados, reinaremos com Ele nos céus, onde há sim ruas de ouro esperando por nós, onde há sim muros com pedras preciosas esperando por nós, onde há sim um Deus Todo-Poderoso, onde há sim que espera por nós ansiosamente, estamos diante das bodas do Cordeiro. O nosso Senhor Jesus já está todo adornado. O nosso Senhor Jesus está esperando a igreja dele se aprontar. Você já foi convidado, mas você já se aprontou. Você já está pronto, já trocou as suas vestes para receber o noivo. É o que ele está esperando. Então iremos e moraremos com ele na glória. Seremos o seu povo, e Ele será o nosso Deus. Eu espero que você tenha entendido a palavra de hoje. Eu não quis dar cajado. Eu não quis fazer você se sentir ofendido de nenhuma forma, porque eu tenho certeza que essa palavra foi o Senhor que me deu. Não veio de mim. Eu tenho certeza que Deus ele quer ensinar você dentro da palavra dele, para você ser próspero. Que não basta somente pedir, mas há alguns pontos cruciais para você prosperar. Até aqui, Deus tem me levado. Tenho falado da palavra dele. E quero contar um pequeno testemunho agora,
por parte Quero minha. contar um pequeno testemunho agora. Aonde aproximadamente 4 anos, Aonde eu tenho estado na casa do Senhor. Eu tenho estado na casa do Senhor. Eu trabalho numa empresa, a qual não é de grande porte. É uma microempresa. A qual não é de grande porte. É uma microempresa. Tem bastante movimentação. Falando em dinheiro, mas ainda é uma microempresa. Falando se compara às grandes montadoras, mas ainda é uma microempresa. Mas lá, desde que eu entrei aqui nessa casa, que eu comecei a servir ao Senhor, coisas diferentes têm acontecido lá dentro. O Senhor tem me feito prosperar de tal forma que as pessoas olham e me dizem como você chegou até lá. Que as pessoas olham e me dizem, e às vezes eu não sei nem como explicar, eu falo, não sei. E às vezes eu não sei nem como explicar, eu falo, não sei. Eu posso dizer que somente o chefe ganha mais do que eu naquela empresa. A qual tem estado por 7 anos lá dentro. Mas a partir do momento que eu comecei a estar no caminho do Senhor, que eu comecei a dizimar e ofertar na casa do Senhor, porque desde o princípio eu já faço isso, as coisas começaram a acontecer diferente. E não vai parar, porque Deus tem mais promessas para mim lá dentro. E não vai parar, porque Deus tem mais promessas. E por esses dias eu fui chamado para uma reunião. Por esses dias eu fui chamado para uma reunião. E eles me disseram que tem projetos para mim, que tem coisas novas para mim. Mas o que me chamou a atenção não foi isso. Porque eu sei que Deus ele tem muito mais para mim. Mas o que me chamou a atenção foi falar. Mas o quanto você mudou de uns anos para cá? Foi falar. E coincidentemente, a data ao qual eles falaram que eu comecei a mudar, que eu comecei a me destacar, que não é coincidência, na verdade, é justamente quando eu comecei a servir ao Senhor. É justamente quando eu comecei a servir ao Senhor. O Senhor tem me colocado naquele lugar, tem feito coisas grandes ali. O Senhor tem me colocado naquele lugar, de forma que às vezes, se eu não tiver, é como o pastor diz, só às vezes de eu estar perto as coisas fluem. Só às vezes de um homem de Deus, a presença de Deus está naquele lugar, as coisas começam a fluir. Tanto é que às vezes, se eu preciso faltar por algum motivo, ou às vezes doença, alguma coisa, eles já ficam desesperados. Ou às vezes doença, alguma coisa, eles não conseguem fazer as coisas andar se eu não estiver próximo. As coisas sempre acabam de um modo ou de outro, sempre acabam travando. E eles não sabem o que é. Para você ter uma ideia, o dono daquele lugar, ele se diz ateu. O dono daquele lugar, ele se diz ateu. E ele sabe sim que eu sou evangélico. E ele sabe sim que eu sou. E às vezes, quando há alguma coisa muito difícil que tem que ser feita, às vezes ele pega, bate no meu ombro e brinca. Às vezes ele pega, bate no meu ombro. Teu santo é forte? Às vezes ele pega, bate no meu ombro. Ele não sabe quem é o meu santo. O meu santo que não é o santo, o qual ele está acostumado a ver, aquela imagenzinha de madeira, é o santo e poderoso Deus, o santo dos santos, aquele que é e que sempre será. Ele me dá força para estar naquele lugar. Ele tem feito na minha vida, tem feito com que eu haja certo nos momentos mais difíceis. É Deus. Sem Deus não somos nada. É Deus. E a minha vontade é olhar para a cara dele, apontar o dedo e falar um monte de coisa, despejar a Bíblia na cara dele. Mas infelizmente ainda não despejar a Bíblia na cara dele. Mas um dia quem sabe, para ele saber quem é o meu Deus. Que o que acontece lá não é por acaso, não é porque eu sou bom. Que o que acontece lá não é por acaso, mas é porque o Espírito de excelência está sobre minha vida. Eu quero dizer para vocês, se vocês têm estado em situações semelhantes, se vocês têm se colocado em locais de destaque, a glória dele. Um passo para a sua prosperidade é esse: reconhecer toda a glória é do Senhor. Você não tem nada, você não é nada se não for do Senhor. Os grandes homens da Bíblia,
Todos eles reconheciam que a glória era de Deus. Todos eles reconheciam que a glória era de Deus. Por aqui eu encerro meu testemunho. Por aqui encerro a minha pregação. Espero de coração que os irmãos tenham entendido a palavra, que ela possa hoje entrar nos vossos corações. E se você acha que ela não serve para você, guarda do mesmo jeito. Porque você pode chegar na tua casa e encontrar o teu irmão, o teu parente precisando de uma palavra. A palavra de Deus, ela nunca é em vão. Se você acha que ela não serve para você no dia de hoje, guarda, que amanhã você vai usar. Eu agradeço a rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Espero de coração que os irmãos sejam abençoados. Espero de coração que os irmãos sejam abençoados. Te convido você a se colocar de pé, amém? Te convido você a se contigo, amém? Eu tenho a certeza absoluta que Deus vai prosperar os teus caminhos. Eu tenho a certeza absoluta que Deus vai prosperar a tua vida. Deus vai mudar o teu cativeiro em nome do Senhor Jesus. Deus vai convido você neste momento para nós estar apresentando diante de Deus no mês de novembro. Eu convido você a estar juntamente comigo neste momento, a levantar um clamor a Deus. Eu convido você a levantar este clamor e a clamar a Deus. Clamar a Deus, porque somente Deus, pode atribuir alguma coisa sobre a minha vida e sobre a tua vida e não lançar arroz. Somente Deus pode fazer algo por mim e por ti. Somente Deus e amanhã ou depois não lançar sobre o meu e o teu rosto. E amanhã ou depois somente Deus pode estar trabalhando em causas ao qual vai mudar a minha e a tua situação nesta terra. E eu e você não vamos precisar de pagar o favor para ninguém. Não vamos precisar pagar propina para ninguém. Não vamos precisar puxar o tapete de ninguém. Não vamos precisar cometer nada que venha deixar o meu e teu coração pesaroso. A mente, teu coração turbada, turbulenta. Porque vamos saber que foi Deus que fez na minha vida e na tua vida. Porque vamos saber que foi Deus que trabalhou ao meu